Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas para o terceiro episódio, Elas em Evidência. Hoje nós vamos falar do autocuidado, da mulher que sustenta, da mulher que cuida do corpo, cuida da saúde. E nós teremos 3 convidadas muito especiais. Como eu falei nos outros programas, essas convidadas, elas foram escolhidas a dedo. Pessoas que têm algum relacionamento comigo ou pessoas que eu admiro de alguma forma. Então, eu vou começar falando quem são essas convidadas. A primeira convidada é a Nahana, ela é nutricionista, vai ser mamãe daqui a pouco e ela vai estar falando um pouquinho sobre o cuidado com o corpo, com a alimentação, com a saúde. Nós teremos também a Tailine, que é biomédica, gerente da LAC Laboratório, está fazendo um trabalho formidável e vai falar um pouco sobre cuidado com a saúde, cuidado com a mulher. E nós temos também a Aurinete, mais conhecida como Netinha. Ela vai estar falando sobre o cuidado com o corpo. Ela que é educadora física, minha personal muitos anos, e vai estar falando sobre o cuidado com o corpo através da musculação. Meninas, sejam muito bem-vindas. Mas antes de elas começarem a falar, queria agradecer aos nossos apoiadores. O Instituto Inetriz, que é o nosso instituto que está organizando todo esse projeto do Elas em Evidência, e também a Vemar Empreendimentos. Muito obrigada pelo apoio de vocês e agora seguimos com o programa. Nahana, fique à vontade, seja bem-vindo e fale um pouco sobre você, sobre a sua história. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a Leilane pelo convite. Me senti muito lisonjeada de fazer parte desse momento. Né? É um quadro, Elas em Evidência, que eu achei muito interessante, né? A iniciativa de trazer mulheres para contar em sua realidade, em sua vida, um pouco da sua história, que por vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem com a gente, não têm esse conhecimento, né? Não têm esse entendimento. Então, fiquei muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou Nahana, meu nome é Nahana, sou nutricionista, formada há quase 6 anos, já venho exercendo na nutrição clínica há 6 anos, e o meu foco maior, meu público maior de atendimento é mulheres. E eu amo trabalhar com mulheres, eu amo elevar a autoestima de mulheres e ver o quanto a alimentação, o quanto a mudança de hábitos trazem mudanças na vida dessas mulheres. Então, para mim, está sendo um prazer enorme estar aqui, né, e poder compartilhar um pouquinho dessa vivência que eu tenho com tantas mulheres maravilhosas que buscam essa mudança no seu dia a dia. Tairinho. Como a Nahana falou, né, também gostaria de agradecer primeiramente a Leilane pelo convite. Como ela frisou no início aqui, dentre tantas mulheres nós fomos escolhidas, então quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz, porque de alguma forma ela enxergou algo em mim, né, dentro de tantas mulheres. Então eu fiquei muito feliz com o convite, estava muito ansiosa para a gravação do meu dia, eu ainda não estava, ciente ainda do meu tema, mas eu tinha ali uma noção do que ela ia trazer para mim, né, visto a frente que eu trabalho, como ela já falou, sou biomédica, já trabalhei, no setor público com o SUS, eu tinha muito essa curiosidade, como era trabalhar com o SUS, e trabalhei 5 anos, tenho 10 anos de formada, tenho 8 anos trabalhando na área, 5 anos deles foi no SUS, e estou há 6 anos, né, frente aí ao laboratório LACLE, exercendo função de biomédica, e agora há 2 anos exercendo também a função de gestora. Então eu espero poder contribuir com o nosso tema, né, a respeito de autocuidado. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, então espero poder contribuir com o autocuidado de vocês. E agora a Aurinete, mais conhecida como Netinha. Eu sou Aurinete, né, e praticamente já perdi esse nome, né, para Netinha e ainda adquiri um sobrenome, Netinha da Academia, né, isso também é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Estou aqui também para falar um pouco sobre o corpo da mulher, por já trabalhar há bastante tempo sobre isso. Quero dizer que eu sou pedagoga, sou assistente social e sou educadora física, mas o que me leva mesmo à frente é trabalhar o corpo da mulher. Tanto é que só trabalho em academia só com mulher e ainda trabalho na academia da saúde também. Poderia ter homens, mas só frequenta mulheres. Então, mulher está no meu dia a dia. Já faz um tempo, eu comecei a malhar com a Netinha, eu tinha por volta de 12 anos, e ainda era,
dança, né? Era de dança. Aí eu passei um tempo sem, quando voltei, a academia já tinha aparelho, já era musculação, aí saí de novo, voltei. Aí pronto, eu tô definitivo na musculação. E teve assim uma mudança, né? Isso tem. A academia se transformou, era só um quartinho, né? E depois se tornou. Isso, porque, tipo assim, hoje, para você começar qualquer empreendimento, você não começa como eu comecei, né? Comecei só com o meu corpo mesmo, e aí o tempo foi passando, fui adquirindo recursos para comprar os aparelhos, e aí terminou que hoje é uma academia. E com isso eu já estou o quê? Com 26 anos. Nesse 2000. Cuidando do corpo. Do corpo do corpo da mulher. Meninas, nós vamos começar o quadro O Olhar de Cada Área, tá? Então eu vou fazer perguntas para vocês sobre cada área e nós vamos começar com a Ana Hannah. Qual é a relação entre a alimentação e a saúde emocional da mulher? Ótima pergunta, né? Porque muitas pessoas veem a alimentação, seguir uma dieta, seguir um padrão alimentar como algo que envolve só o estético. Ou emagrecer, ou ganhar massa muscular. E por vezes esquece o quanto ela impacta a nossa saúde emocional, né, e na nossa saúde mental. Então, hoje nós, através da alimentação, a gente consegue modular neurotransmissores que vão estar envolvidos, né, no nosso humor, como a serotonina e a dopamina. E quando liberados no nosso corpo, a gente melhora o nosso humor. Tanto que nós mulheres, a gente tem muita oscilação, né, de hormônios. A gente tem momentos que a gente está feliz, a gente tem momentos que a gente está triste, que a gente está estressada, que a gente chora por qualquer coisa, né? Então, esses ciclos hormonais, eles mexem muito com o nosso humor no nosso dia a dia. E isso impacta nas nossas atividades, né? Então, a alimentação, quanto mais natural ela for, quanto mais rica em verduras, legumes, frutas, né, melhor será o nosso, melhor irá melhorar a nossa saúde mental. Hoje, quanto mais açúcar a gente consome, quanto mais industrializado, quanto mais ultraprocessado, mais diminui a nossa energia, mais diminui a nossa disposição. E por vezes a gente pensa que é só o cansaço do dia a dia. E não, são pequenas mudanças, né, que somadas vão impactar de forma positiva. Alimentação, né? Que acaba fazendo. Inflama o corpo. Tairine, como a estética e os cuidados biomédicos influenciam na autoestima da mulher? Muito bem, então essa pergunta vai complementar muito o que a Ana Hannah acabou de frisar, porque muitas vezes a gente acha que a estética é aquilo que você enxerga no espelho. E na realidade não é, ela é apenas o resultado de uma construção que é necessária. Então, eu, enquanto biomédica de laboratório, biomédica de bancada, porque eu não sou esteticista, eu sempre falo que o autocuidado, ele é de dentro para fora. Então, enquanto biomédica, a gente trabalha a relação entre saúde e bem-estar. Então, vamos dar aqui um exemplo. Imagina que a estética é uma parede com infiltração. Eu pinto aquela parede e ela volta até a estética dela, só que esse resultado ele vai durar pouquíssimo tempo. Por quê? O problema, ele é o quê? Interno. Então, ele continua lá. Então, eu sempre falo que a nossa pele é como se ela fosse um outdoor. O que é que significa, Tairine, essa expressão? Quando você está transitando em alguma via e você enxerga ali um outdoor, aquelas informações, quer dizer o quê? Que naquela redondeza que você está, ou na proximidade dela, ali a tantos quilômetros, naquela cidade tem aquilo que aquele outdoor está informando, né? Trazendo aquela informação. Assim é a nossa pele. Quando ela começa a mostrar que algo não está bem ou que você não está feliz com o que você está enxergando, é porque algo interno não está funcionando perfeitamente. Então, imagina que você é uma pessoa que está ali com uma anemia, com a disfunção na tireoide, e você procura um esteticista para melhorar algumas coisas em você, fazer alguns tratamentos estéticos. O que que acontece? Se você está com anemia, por quê? O cabelo, a pele e as unhas, eles são os últimos a receberem os nutrientes provenientes de uma boa alimentação ou de algum estímulo, porque o nosso corpo ele é extremamente inteligente e econômico. Então, primeiro, ele quer manter você viva. Então, tudo que a gente consome ali, ele vai primeiro manter os nossos órgãos vitais em funcionamento. Então, o coração precisa continuar batendo, o pulmão precisa continuar respirando, o cérebro precisa continuar dando esses comandos. Então,
todo o resto vai ser o último a receber ali esses estímulos. Então, quando você faz a introdução ali de nutrientes, aminoácidos que compõem o colágeno, primeiro ele vai para esses órgãos vitais e para a recuperação de tecidos que acabaram sendo prejudicados pela falta de oxigênio ali devido você estar com déficit de anemia. A Ana Hanna, ela tem mais propriedade para falar, acredito que ela vai falar na frente, mas imagina, alguém buscou ela para fazer um tratamento porque quer emagrecer, né? Quer emagrecer, quer perder peso. Só que quando a Ana Hanna solicita os exames para aquela paciente, ela percebe que o PCR está alto, a ferritina está alta, o intestino está lento, está tendo uma desbiose, quer dizer que o quê? O seu intestino, o seu corpo, ele está totalmente inflamado. Então, primeiro você tem que ir para uma dieta anti-inflamatória para poder, quando você desejar realmente emagrecer, você faça ali a alimentação corretinha, que a nutricionista, claro, a profissional capacitada para isso vai lhe acompanhar. Porque se o seu intuito, você chega lá, não, eu quero perder peso, mas se o seu corpo está totalmente inflamado, você não vai ter o resultado esperado. Então, imagina, Tairine, eu procurei um profissional para realizar o meu Botox. E o meu Botox durou muito pouco. Não é que o profissional não seja bom, não seja capacitado, mas de repente você estava com suas vitaminas, com seus minerais baixos e não surtiu o efeito esperado. Por exemplo, o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol, ele degrada o colágeno. Então, tu realizou ali teu Botox com teu cortisol muito alto, teu Botox vai durar muito pouco. Então, eu sempre falo que o que nós, biomédicos de laboratório, de bancada, podemos contribuir com o autocuidado é sempre deixando claro que o autocuidado, ele é de dentro para fora. Primeiro, a gente trata a causa, depois a gente tem o resultado esperado com a estética. E é muito importante, eu sempre falo muito, inclusive nas empresas, né? Eu vejo muito empresário querendo tratar efeito e não trata a causa. Aquilo que está causando é aquela dor. E voltando para o corpo, as mulheres, eu estou passando por isso, eu tinha um organismo, um metabolismo acelerado. Até os meus 30 e poucos anos, era a mesma alimentação e o corpo da mulher. Eu tive 2 filhos, nunca tive problema assim. Meu organismo era assim, eu nunca tive problema de engordar, né? Lembro, eu era dessa finurinha, foi assim, um sofrimento para eu ganhar massa. E depois dos 35 anos, assim, meu organismo mudou muito. Ganhei peso, tive dificuldade de perder, participei até de um desafio com a netinha para perder peso. Passei 60 dias fazendo dieta, fazendo atividade física pesada, porque a gente ia toda noite, 7h da noite, e era assim, pesado. Corria de manhã e eu perdi o quê? 2 quilos na balança, 3 quilos e pouco na a gordura do corpo. E eu percebo que se fosse há alguns anos atrás, eu teria perdido com muita facilidade. É a idade, é o organismo da mulher, como é que está funcionando isso, né? Só para complementar o que você falou, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, o nosso corpo, ele está em constante envelhecimento. E a gente precisa gerir da melhor forma esse envelhecimento. Então, é o que eu falo, envelhecer com saúde. Não é que você vai parar o tempo, mas você vai envelhecer com dignidade. Você vai respeitar cada etapa do seu corpo, mas entender que cada momento ali que você como você frisou bem, né, quando você era mais nova, seu metabolismo era mais rápido. Nós mulheres, né, vamos tendo muita queda de hormônios e vamos tendo problemas com isso na estética, então a gente precisa estar tendo esse autocuidado para a gente ir repondo aquilo que a gente precisa para a gente conseguir fazer com que o nosso metabolismo ele funcione melhor e a gente consiga adquirir resultados que a gente esperava, né? Mas faz parte, né? Então vamos procurar envelhecer com dignidade. Dignidade, gente, porque eu tenho, tá? Assim, como a Tairine falou, a base, eu sempre discuto isso em atendimento, né? Porque as mulheres às vezes não têm essa noção. É hormônio. Nós somos comandadas por hormônio. Então tudo vai em cima disso. Se você quer envelhecer, se você quer chegar lá na sua terceira idade, né? Se depender de uma pessoa, até para tomar um banho, para se locomover, você precisa pensar nisso agora, né? Antes de chegar lá. Quando chegar lá, não tem mais o que fazer, não. Já tem, né, perdido muito tempo. Então, hoje em dia, realmente, se não tiver esse autocuidado, não tiver esse amor próprio, né, de se cuidar da saúde, de como a Tairine falou, né, de dentro para fora.
Netinha, qual a importância da atividade física na saúde da mulher? Isso aí é uma pergunta excelente, porque é primordial em tudo. O que as meninas aqui já falaram é o essencial. Às vezes, eu digo muitas vezes às pessoas quando vão me procurar e querem emagrecer, mas não procuram um nutricionista. E eu sou a primeira a indicar nutricionista. Sem o acompanhamento nutricional, vai ficar difícil. Porque a musculação, ela é muito boa, importante, ela emagrece, mas precisa desse acompanhamento, né. E a importância da atividade física é a questão dos hormônios aí, que a gente acabou de falar, que vai haver dessa mudança de hormônio. E se você tiver com o corpo preparado, se você começar, não que eu queira dizer que a pessoa, não possa começar em qualquer idade, mas quanto mais cedo você começa, melhor para você envelhecer com saúde. Eu não tenho problema em dizer minha idade, mas que não vai ser o caso aqui para você, mas eu sou exemplo disso. Há mais de 30 anos que eu treino, né, e eu vejo que eu tenho disposição, assim, de meninas bem mais jovens que me procuram, né, e é isso. E o que é que acontece isso? Já estou na fase da menopausa e continuo com saúde, nunca tive problema nenhum e eu acredito que isso tudo é pela atividade física. Por isso é que eu digo a importância da atividade física, principalmente para a mulher, que passa por essas fases diferenciadas. E assim, a atividade física para ambos, tanto para homem como para mulher, ela é essencial. Só que eu vou puxar aqui um pouquinho para o lado da mulher, porque, por exemplo, a mulher tem muitas dores, né? Eu, por exemplo, eu tenho endometriose. Então, a atividade física, ela melhora a questão das dores. Com certeza. Já aconteceu, eu lembro quando a gente estava fazendo o treino, que era o desafio entre as mulheres, para a questão de emagrecer, e eu fui um dia com cólica, muita cólica. E eu até disse pra netinha: "Netinha, eu vim, mas eu tô com muita cólica". E quando eu terminei a atividade física, eu não estava mais com cólica. Isso, exatamente. Olha, a questão até mentalmente, você não no momento que você está treinando, eu não sei para onde seu pensamento vai, porque ele não vai lá para banho nenhum. Vai. No momento que ele vai, ele foge. Então, para ver o tanto que ali é o hormônio da endorfina trabalhando, né, que é o hormônio da alegria, termina que a pessoa, esquece problemas. Nahana, existe mito alimentar que você vê muitas mulheres acreditarem? Com certeza. E é mitos que a gente pensa que não existe mais, né, a gente como profissional eu como profissional nutricionista, às vezes, vejo a pessoa caindo e eu falo: "Meu Deus, tanto tempo, e ainda cai nisso", mas é porque às vezes o que a gente é certo pra gente, a gente entende que o outro não entende. Tem isso você poderia lembrar aí e dizer? Tem vários, né, mas eu vou citar 2 em especial, né, que é a questão do cortar carboidrato, que muitas mulheres ainda fazem isso. Eu recebo incansáveis vezes mulheres que cheguem na clínica comendo só ovo e salada, tomando só chá, sobrevivendo de 1 ou 2 refeições por dia, dietas baixíssimas em proteína, né, em nutrientes, e o próprio carboidrato, que é a nossa principal fonte de energia, né. Sem o carboidrato, a gente não consegue construir músculo, por exemplo, né. E uma das grandes consequências das mulheres perderem muito músculo hoje, muita massa muscular, é justamente por cortarem, né, em grande quantidade, a questão do carboidrato. Então, por favor, não façam isso, né. Realmente, façam a ingestão, até porque vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua energia, sua disposição, né. Então a questão de cortar carboidrato é um mito que eu vejo muito presente. E outro ponto é a questão do peso na balança. Muitas mulheres ainda ficam refém daquilo. Hoje, principalmente com o uso das canetinhas emagrecedoras que está super em alta. Não vou dizer que eu sou contra, mas existe casos e casos. Não é todas as mulheres que precisam fazer uso, mas hoje está muito na moda. Então, vai emagrecer, tô usando. Só que emagrecer é diferente de perder peso. Perder peso, você pode perder qualquer coisa. Perde água, perde músculo, perde líquido. É porque o nosso corpo não é composto só por gordura. E emagrecer é, de fato, perder gordura. Então, a mulher não pode ficar refém do peso na balança. Hoje em dia, eu friso muito e trabalho muito a questão de perder gordura, fazendo a manutenção da massa muscular, que hoje, quando a gente fala de questão de composição corporal, é o nosso bem mais precioso. É o que a gente deve agarrar, abraçar e não soltar e não perder de jeito nenhum. E que, por vezes, acaba perdendo, principalmente com o tratamento, né, das canetas que está em alta hoje. E a gente vê muitas mulheres fazendo, já vi várias, e você vê ela até começa a
perder a gordura, emagrece e de repente quando você vê a pessoa tá com o rosto muito fino, a que ali perdeu Massa, né. Tanto que até falam: "Ah, tá com aspecto de doente", porque realmente, né, tem até os estudos científicos que comprovam. Se um dia você for parar na UTI, o que vai lhe salvar é a sua massa muscular, né, então você tem que preservar ele, e a maioria das mulheres não tem esse entendimento. Acha que é só perder número na balança, é só voltar a caber naquela roupa que tá tudo certo, né, e nós mulheres passamos por fases. Então tem mulher que chega: "Ah, eu quero voltar ao meu peso que eu tinha lá quando eu tinha meus 20 anos", estando hoje na casa dos 40. Vai, né, não é E funciona. as pessoas, né, voltando para o nosso tema, elas se preocupam muito com o estético, né, não se preocupa como a Narna falou, se você vai para uma UTI, a sua massa magra vai lhe ajudar muito, então é sempre o de dentro para fora. Quando ela fala: "Ah, as pessoas querem ter o peso de 20 anos atrás", então muitas vezes quando elas procuram profissionais para realizar algum tipo de procedimento, elas querem de volta aquela identidade que elas acham que perderam, mas elas não perderam, elas evoluíram, elas estão em outra fase, em outro momento. assim, eu tô passando por isso, né. Eu tinha um corpo, meu rosto era diferente, meu corpo era diferente e ao longo, né, eu tô chegando aos 40, já tenho 38 anos, houve uma mudança. Só que eu tô me achando mais bonita agora. Eu sou autorizada, que além de eu estar aqui como profissional, eu estou como aluna também. Já eu já não tive esse problema. Acho que meu corpo está quase igual, músculos como tem hoje, mas está quase igual quando eu tinha meus 20 anos. Mas o corpo dela é Eu não parece nada. Mais um ponto, você trabalha com a musculação já há 26 anos, E digo que eu escolhi uma profissão assim, que favoreceu muito. meu Deus do céu, porque além de eu ganhar o meu, eu ainda trabalho com minha própria saúde, né? porque assim, eu vejo, muitos profissionais de educação física, mas assim, eu sempre falo da netinha como referência, não porque eu malho lá, mas porque você olha para ela, você sabe que ela trabalha com isso, que ela cuida do corpo, que ela se cuida pra cuidar do outro, né. Então eu acho isso muito importante e assim, ela para mim é referência. Isso é muito importante no profissional quando trabalha com determinada, né, porque você é um espelho, você é uma referência, né. E aí Aí você vê, professor de educação física mais forte, né, que não cuida. Como é que você vai dizer que aquilo é bom, mas se você não faz, né? Tairine, qual o maior erro que você vê as mulheres cometerem quando o assunto é autocuidado? Bom, primeiro a questão da comparação, né, trazendo um pouco para a estética mesmo, de procedimentos estéticos. Muitas mulheres, relatos que eu acompanho de profissionais, dizem que a pessoa já traz ali a sua referência. "Olha, eu quero ficar parecido com essa pessoa", quando na realidade cada corpo ele tem a sua anatomia, cada corpo ele tem a sua individualidade. Então, você tem que entender que a comparação ela não pode ser algo ali real para você. Então você precisa ali ser avaliado, como eu falei, de dentro para fora e ver ali realmente a sua necessidade. Então, o maior erro de todos que eu acho é essa questão da comparação. Você percebe que muitas mulheres começam a cuidar da aparência apenas quando a autoestima já está muito abalada? Infelizmente, sim. Eh, sempre que se você observar a mulher quando ela termina ali um relacionamento, quando ela muda ali de carreira, de repente ela se tornou mãe, ficou muito imersa nesse processo, quando a criança faz ali 1 ano, ela quer mudar, porque ela está em busca de encontrar novamente a identidade dela, que por algum motivo ela acha que perdeu ali no meio do caminho, mas o que as pessoas têm que entender é que a gente tem que trabalhar a educação e não a correção. Não é o buscar me cuidar em um momento que a gente está passando por uma crise, mas o cuidado ele tem que ser constante. Você precisa sempre estar se autocuidando. Vou até citar a doutora Bianca, ginecologista aqui do nosso município, ela fez um post que eu achei super interessante, eu até repostei, achei de utilidade pública,
que ela falava assim: "Meninas, nem só de cílios postiços e de unha em gel se vive, também se vive de você estar com o seu check-up em dia, né". Então a gente se preocupa muito com o estético e esquece que a gente precisa realizar o nosso check-up, a gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa realizar atividade física, é um conjunto para que a gente envelheça com saúde. Por que que a netinha ela tem esse perfil maravilhoso? Porque ela desde o princípio, ela trabalha tudo isso. Então é um equilíbrio. Então quanto mais velho a gente deixa para se cuidar, maior é o prejuízo. Então, fica aí a dica, vamos É bom praticar cuidado. essa questão do equilíbrio. Corpo, mente, espírito. Quando se fala de cuidar do corpo, é atividade física, é alimentação, é o sono. Meu esposo, ele tem muita dificuldade com essa questão de exame. Ele a Nájila tá sofrendo com ele, né. E aí, assim, eu sempre bati muito na tecla, porque como é que tu vai saber se tu tá com alguma deficiência de algum hormônio, de alguma vitamina, de alguma coisa, o excesso ou o excesso. E precisou a taxinha dele aumentar para ele poder perceber que ele precisa de um acompanhamento, porque as pessoas têm aquela falsa impressão: "Ah, eu mesmo faço minha dieta", né. É. Não tem isso, as pessoas se automedicam, as pessoas vão para não vão para um médico para por exemplo, saber quais exames ele precisa fazer ou ela precisa fazer. Tudo isso é um conjunto de fatores que você precisa estar acompanhando. E homem parece que tem medo, né, mulher não, mulher tem mais esse cuidado. Vocês percebem isso? Sim. E assim, Leilane, a questão do básico, ele funciona. Às vezes tu vai atrás de um procedimento, quando na realidade tu negligencia o básico. Então, tu não usa protetor solar, tu não faz ingestão de água, tu não se alimenta da forma correta, tu não pratica uma atividade física, tu acha que o procedimento vai ser o teu grande salvador. Quantas e quantas mulheres ali realizam procedimentos, né, que eu não vou muito lá dentro, mas fazem cirurgia e tudo, e depois engordam tudo de novo. Porque não adianta, a mentalidade é de dentro para fora. Então tem que ter esse cuidado do básico também. Netinha, qual mudança você já viu acontecer na vida de mulheres que começaram a praticar atividade física? Olha, já teve muita mudança, muita mudança. Eu vou até falar um fato aqui sobre não já mais de academia, mas a academia da saúde. A gente tem um projeto que a gente faz a todo ano, nós já vamos partir para a 5ª edição, e são pessoas de bairros mais afastados, de pessoas com uma situação financeira menor, e a gente tem visto resultados, assim, excelentes. É um projeto de emagrecer 90 dias e do ano passado para cá a gente foi o projeto de emagrecer 60 dias. Bom, esse de 90 dias, gente, a gente viu, assim, um sucesso tão grande, porque teve uma menina que ela emagreceu 16 quilos em 90 dias, e sendo só com a dieta, só com dieta e atividade física. E olha lá, a atividade física das praças não é todo dia, mas o dia que a gente ia, a gente fazia aquele programa para ela cumprir, e depois ela ia correr e tudo, e a gente viu, assim, um sucesso. Então é uma mudança muito grande, 90 dias. 16 quilos. Foi a pessoa que jamais, conseguiu atingir um número maior de peso, e a gente sabendo que é todo com qualidade de vida, com dieta e atividade física. Porque voltando bem que o lado da estética, de comparação, as pessoas comparam muito porque quer parecer com essas blogueiras que faz 1000 e uma cirurgia. Não sou nada contra também quem faça, mas eu quero dizer que, você é muito mais elogiada quando você vê um corpo que você vê que treinou, que conseguiu aquele resultado ali através de treino, do que de uma cirurgia. Quando você vê uma mulher bem bonita, você: "Nossa, que corpo lindo", mas já tem uma pessoa pra fazer, mas ali tudo foi cirurgia. Aí já passa a ficar, assim, uma coisa assim, você cirurgia, mas quando você vê que é treino, que é alimentação, você já admira aquela pessoa. É vontade, né? É força de vontade, velho. Porque assim, eu tô nessa fase de mudar os hábitos alimentares. A Leilane de 20 anos podia comer os docinhos, não acontecia muita coisa, agora não pode mais. Mas é escolha, é uma escolha. Esses dias eu estive em Teresina e meu esposo ficava: "Tu vai querer ter ovo da Páscoa?" Porque assim, a gente gosta muito de se presentear. E ele ficava: "Tu vai querer?" Olha,
vamos comprar na Copenhague, não sei o quê. E eu não quero, eu não quero. Porque se eu comprar, principalmente agora, eu não vou conseguir guardar até o dia de comer. E eles: "Mas se você vai querer que não tem valências", eu não vou querer. Se eu sentir muita vontade no dia, eu compro uma barrinha de chocolate e compro, pronto. Mas são escolhas. E e se você quer ter um corpo bem, você precisa fazer escolhas para trabalhar a sua mente. Eu percebo muito a importância da mente, né, porque às vezes você até quer, mas você se autossabota. Mas depois a Ana Rana pode até complementar. Primeiramente, falar para a netinha que esse projeto é maravilhoso, é incrível, parabéns, continue com ele. Minha mãe participou da primeira edição, ganhou em segundo lugar, perdeu 8 quilos, então trouxe um bem-estar, trouxe uma qualidade de vida, melhorou a questão das dores dela, ela aprendeu a comer melhor, porque foi um projeto todo acompanhado, como ela falou, com nutricionista, com as educadoras físicas. Hoje, o horário de trabalho dela não permite mais ela estar ali inserida nos programas que é ofertado aí pelo município, mas ela ainda guarda a bagagem que ela aprendeu lá e no tempo que ela tem, ela vai ali executando. Então, assim, continuem, melhorem cada vez mais, porque ele é muito benéfico para a questão do autocuidado. E, Leilane, com o que você falou, a questão de a vontade de comer um doce, que você já não pode comer mais como você comeria antes. A importância de você ser acompanhado por um profissional da área, né, ali qualificado, porque existem trocas que a gente faz que no final surte o mesmo efeito. Eu também gosto de sempre comer um docinho ali depois do almoço, mas assim como você, também sou portadora de endometriose e também estou passando ali aí por um processo na minha alimentação. Então hoje eu não posso comer nada com glúten, nada com lactose e zero açúcar. E a gente encontra sim sobremesas maravilhosas que não possuem esses ingredientes e que a gente pode comer. Não que a gente vá estar sempre comendo isso, mas quando surge aquela vontade, é, Eu não sou muito fã de pizza, né, meu esposo já é. Só que eu descobri uma receita que substitui a pizza e, assim, eu tô adorando, que é com aquelas torradinha Magic, ela até passou pra minha dieta pra eu comer à noite, aí coloco o ketchup, o molho de tomate, o franguinho desfiar, o queijo mussarela e o orégano. Menina, ela botou 5, mas agora eu tô comendo 6. O pacotinho vem 6, né, eu só construí esse aqui. E aí, assim, e é super gostoso e substitui e fico satisfeita com a alimentação equilibrada, completa. E é muito. E vou aproveitar a oportunidade, já que a gente falou, né, um pouquinho, entrou aí na questão, da endometriose, que está voltado para o autocuidado, para pessoas que ainda estão um pouco perdidas no seu diagnóstico de como, diminuírem as suas dores, porque quem é portadora sabe o tanto de dor que a gente passa no nosso dia a dia e atrapalha a nossa qualidade de vida de várias formas, a nossa qualidade de vida para você que tem esposo, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade, porque imagina, você vai sair com seus amigos, você não pode comer tudo, então você, tem que ter ali ciência do que você pode ou não, então buscar o conhecimento. Então hoje a alimentação e a atividade física, porque a endometriose é uma doença inflamatória que não tem cura, mas a gente tem grandes aliados, que é a alimentação junto com a atividade física que diminui bastante as nossas dores. Então eu sou testemunha, né, que já sofri com muitas dores e estou aí agora no meu processo de cuidado, então diminuiu bastante as minhas dores. Assim, de todas as crises que eu tive 2 que pra mim foram piores. Uma porque a minha dor ela é mais nessa região aqui atrás, e eu fiquei sem andar, eu não conseguia andar. E a outra foi 21 dias em crise, não passavam. E eu tive que, lógico, mudar toda a minha vida, a questão do sono, dormir melhor, de me alimentar, melhor. E isso sim mudou completamente, porque eu não sei a última vez que eu tive uma crise. Então, assim, todo mês tem a menstruação, eu sinto aquela cólicazinha, mas é tudo controlado. Eu optei por não fazer o uso de medicação para não menstruar, porque a gente cuida de uma coisa, mas desencana. Porque você foi acompanhada, está sendo acompanhada e tudo bem, porque como já foi até citado aqui, a gente quer seguir muitas receitinhas, a gente segue muitos blogueiros que dão indicam, né, medicamento, isso e aquilo, e às vezes você acha que está tratando uma coisa quando você está piorando ou causando
outra coisa que o tratamento vai ser ainda mais difícil para aquilo que você tem. Então, você tem que buscar profissionais qualificados para tratar aquilo que você tem. Tinha que passar por 3 médicos diferentes para conseguir um tratamento que desse certo para minha realidade. A gente agora vai para um outro quadro, que é o desafio da mulher moderna, tá? Essas perguntinhas aqui eu não mandei para vocês, justamente para sair no que vocês percebem. E elas vão ser a mesma pergunta para todos. Por que é tão difícil para a mulher priorizar o próprio cuidado? Porque ela não se coloca como prioridade, principalmente quem é mãe, quem é dona de casa, quem trabalha fora, que hoje a gente vê, né, as mulheres realmente saindo de casa para trabalhar, quando antes ela vivia dentro de casa para cuidar de casa e dos filhos. Então hoje ela tem 1001 coisa para fazer. Ela tem menino para arrumar para levar para a escola, ela tem marido para cuidar, casa para limpar, roupa para lavar, sai de casa para trabalhar. Então ela coloca tudo isso como prioridade e acaba se deixando de lado. Só que ela se esquece que para cuidar dessas pessoas, cuidar do lar, cuidar do filho, do marido, ela precisa estar bem. É um pré-requisito. Gosto de usar muito o exemplo do avião. Quem já andou de avião, você sabe que tem orientação. Antes de você colocar as máscaras em alguém, você tem que colocar em você. Isso quer dizer o quê? Você precisa se cuidar para você conseguir cuidar do outro, cuidar do outro. Tairine, você percebe que muitas mulheres vivem no limite do cansaço? Com certeza, como a Ana Hanna frisou bem, né? Inclusive, a gente acabou de passar pelo Dia da Mulher, eu até trabalhei muito isso com a minha equipe, porque nós somos mulheres que nós somos criadas para trabalhar dentro de casa e para reproduzir. Então, nossa função inicialmente era essa. Quando fomos lutando e ganhando o nosso espaço e gostaríamos, né, de conquistar ali o nosso direito de trabalho, ter o nosso salário, veio tudo junto. A gente não é como os homens de, eu levanto, eu vou trabalhar, eu exerço a minha função, eu retorno, tá tudo pronto, tudo funcionando, tudo fluindo bem. Nós não. Nós conquistamos o nosso direito, mas a gente tem a carga toda junto. Então, eu saio para trabalhar, mas a minha casa tem que já estar toda arrumada. Minha comida tem que estar feita, o menino tem que estar na escola. Eu vou lá, exerço a minha função. Então, é um combo, né? Então, eu trabalhei muito isso com a minha equipe, que apesar da gente ter... Gente, é tão boa, cara, que os homens não conseguiriam fazer tudo isso, mas que isso não invalida a gente precisar cuidar da nossa saúde, priorizar a gente, dar ali um stand-by em tudo, dizer, não, esse momento aqui é para mim. Como eu trabalhei muito ainda estou trabalhando nesse mês da mulher, como é o mês da mulher, tire esse dia para você cuidar de você, fazer um check-up, cuidar ali da sua parte estética, do seu visual, daquilo que você acha que gostaria que melhorasse, que precisa, então é isso. E é importante, gente, eu gosto muito de frisar, a mulher, ela passou por uma evolução. As mulheres de 50 anos atrás não agem, não se comportam, não vivem da mesma maneira das de hoje. Por quê? Porque a gente ganhou espaço. A gente tem que dar conta de uma casa, a gente tem que dar conta do trabalho, a gente tem que se cuidar. E tudo isso é prioridade, né? Acaba sendo tudo prioridade. E precisa do quê? De tempo. Tudo precisa de tempo. E você tem que ter uma organização. Gerir bem o tempo. Então, que os parceiros, que os maridos compreendam suas mulheres. Fiquem um dia, uma horinha com um menino, ou limpe a casa para poder a mulher ir fazer uma unha, arrumar. Isso vai fazer bem para ela, né? A mulher, ela gosta, é do nosso ser esse autocuidado de andar bem arrumada, de andar bem. Eu costumo dizer para quem me conhece, quem está me conhecendo, ele é toda maquiada todo dia. Eu disse assim, todo dia eu tenho que vestir meu preço taxa. Porque a gente acaba se tornando referência. E eu, como trabalho com empresas, com empresários, com empresárias, eu tenho que chegar lá, e aí eu não posso chegar lá relaxada. Mas isso, eu preciso ter uma base na minha casa que possa me ajudar. Porque eu não estou lá toda hora. Eu não tenho como estar na cozinha toda hora. Então, se eu não tiver um parceiro, uma pessoa que me entenda a minha realidade, é inviável. Eu vou chegar arrasada, destruída. E não, eu chego plena, mas é porque
eu tenho uma base em casa. Isso Quando é você está bem, Leilane, tudo flui. Porque imagina, se você está se sentindo bem, você vai estar bem para o seu marido, bem para os seus filhos. Se você, como você falou, você gosta de andar bem, né? Porque isso fala muito. Você chega na sua empresa com um ar de empoderamento, de eu consigo, pode vir o que vier, eu consigo enfrentar, vou resolver, a gente vai ter o sucesso. por isso que eu digo que é o personagem, porque se você andar na minha casa, você diz, não é ela não. É aquela que eu conheço. Então, durante esse mês aí de comemoração do Dia da Mulher, eu vi umas postagens como se fosse um meme, e eu achei muito interessante, porque eram as ancestrais da mulher, né? E, por exemplo, as minhas ancestrais vendo que meu marido ficou em casa com o filho, eu estou indo no salão fazer o cabelo e a unha, porque isso nunca acontecia. Então, as minhas ancestrais vendo que eu deixei tudo em casa para fazer, estou indo na academia. Então isso é muito interessante, porque mostra o quanto nós evoluímos. E assim, a gente está falando de autocuidado, mas eu estou muito feliz com essa nova geração, porque se você observar, é uma geração que está cada vez menos gostando de festa, de bebida, de se alimentar de qualquer jeito. Os jovens estão optando por dormir, porque preferem atividade física, corrida. Isso, dormir, atividade física, se alimentar melhor. Então, assim, a gente já vê aí uma evolução e vamos ver aí uma mudança de hábito, porque quer queira, quer não, se você tem uma pessoa dentro da sua casa que tem um hábito diferente, você acaba sendo exemplo e fazendo com que toda a logística ali da casa, ela mude. Então, eu tenho ficado muito feliz com o que eu tenho observado da nova geração com relação ao autocuidado. Netinha, o autocuidado ainda é visto como luxo ou como necessidade? É, eu, assim, para algumas pessoas é visto como um luxo, eu vou dizer por quê. Eu tenho alunos de 12 anos na academia, assim como tenho de 70, né. E assim, essas que apareceram mais velhas lá, elas achavam como luxo. Tipo, tu acredita que tem mulheres que diz que tinha vontade de treinar, mas tinha vergonha. Tinha vergonha de entrar na academia. Hoje eu digo isso há uns anos atrás, hoje eu já não vejo mais isso. Eu vejo que as mulheres estão se cuidando muito mais, e o bom também é que essa garotada também, ela já está pensando, já está frequentando as academias, já pensando, eu acho que mais pelo lado estético delas, né, não é necessidade, é lado estético. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom porque quanto mais cedo você começa, não querendo dizer O hábito. que seja tarde para se começar, mas quanto mais cedo você começar, melhor. E eu, quando eu digo que é luxo, era a cabeça de algumas pessoas atrás. Hoje não, hoje elas verem que é uma necessidade de fazer atividade física, porque já vem as comorbidades, já vem os problemas já tá E aparecendo. lá na academia da Netinha, eu vou em vários, eu não tenho horário, né, é o horário que dá, porque a minha rotina, e às vezes eu vou meia hora, ontem mesmo eu tinha meia hora, malhei meia hora, porque eu tinha de tempo. Então, muitas vezes a pessoa acha que precisa de muito tempo para fazer atividade física, e não, você tira meia hora, já ajuda. Só que o público da Netinha, ela tem de todas as idades, e o horário que eu vou é o público mais velho. E assim, é uma diversão, é o público mais divertido que tem, a gente morre de dar risada. E é muito bom, malhar nesse horário, porque a gente acaba vendo o quanto as mulheres estão se cuidando. E lá na academia da Netinha é bom porque só tem mulher, você sente. Exatamente, e era isso que eu ia dizer, virou uma família, principalmente o horário pela manhã. Você dá notícia de cada pessoa que faltou. Se faltou alguém, a gente já procura saber se a pessoa, por que que a pessoa não está vindo. Quando eu passei muito tempo sem. Já vai na agenda, já vai indo horário, já vai uma mensagem. E assim, porque é muito bom para a mente, porque ali é uma descontração, todo mundo falando o mesmo assunto, divide o seu mesmo gênero, né, tá todo mundo, não tem problema nenhum em qualquer tipo de assunto, então virou a sua família. E é isso, as pessoas procuram exatamente por conta da estética e principalmente por conta do relacionamento, né. Então, é bom. E assim, como a Leilane falou, há 50 anos atrás, como você falou, que para essas pessoas era um luxo, que era uma crença muito limitante, que você não podia sair de casa para se cuidar, isso era um luxo, isso não existia. E hoje, quando ela fala que tem meninas muito cedo já buscando ali a academia, que
no começo é por estética, mas que bom que seja por estética, porque quando chegar na época que realmente você não pode se ausentar da atividade física, já tornou um hábito, seu corpo ali já tem memória, então que bom que elas comecem a ser, nem que seja por estética. É importante. Ó, Tarine, tudo é um exemplo. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos. Se você ver ela na É engraçado demais a Laura. o que um adulto faz, ela vai fazer também. Então, ali, ela já está se espelhando em ela já está vendo. Eita, será que vamos ter a sequência? Será que ela vai pra academia da sequência? Se quiser, tá? Vai ser que... Ela disse, ô Laura, quem vai cuidar daqui? Ela disse, é a Laura. Ela disse que ela, menina, ela sabe falar do tom. Eu digo assim, você não sabe. Até o do step, você precisa pular e eu faço esse. Ela, eu sei fazer. É muito engraçado. E é porque ela vê. É uma coisa que ela vê. E elas, até tem algumas mães que levam a sua filha, né, para poder conseguir malhar. E aí fica as duas lá brincando e fazendo atividade física do jeito. Isso era até interessante também, as mães que agora no período das férias, né, não tem que deixar seus filhos e levam também, né? Mas que o bom seria se tivesse espaço para deixar para as crianças brincarem, né? Mas Ela gosta mesmo de pegar a espera, sério, que chegar o direito. ela está transitando no meio que também não é bom, né, por conta de um acidente que possa acontecer. Mas enfim, elas não deixam de ir porque não tem com quem deixar a criança. Elas levam e eu aceito de boa. Eu acho que a gente somos influenciadoras, né? Desde do próprio lado, em ciclo de amizades. Aí fala muito sobre questão de rede social hoje. Até quem não é blogueira quer postar desse jeito. Quer postar, né, o que tá fazendo na hora que vai pra academia. E às vezes a gente pensa que, quer se amostrar. Mas a gente se baseia. Né? E as pessoas gostam muito de comparação, gente. Não é horrível, é péssimo. Porém, as pessoas se comparam. Eu comecei Pilates agora recentemente por questão mesmo da endometriose. Coluna, porque como minha dor é mais aqui, e eu fui olhar na internet como eram os exercícios. Eu achei que na primeira semana eu ia estar de ponta cabeça, nadinha. Eram os exercícios, oh meu Deus do céu, o exercício, fosse chato. Comecei a achar chato porque exercícios leves. Menina, eu fiquei toda dolorida. Fica mais seca. Porque é devagar, tem a questão da respiração. E eu vi o quanto eu saía calma, porque o meu dia é muito acelerado. Toda hora é uma coisinha. Então, quando eu vou pra lá, eu já tô indo mais pra eu relaxar, pra eu poder ter um momento de paz, porque quem cuida de empresas como eu cuido, então eu próprio, por exemplo, eu faço mentoria lá na LACO. Então, as dificuldades que a LACO tem, eu absorvo. As dificuldades que as outras empresas têm, eu absorvo. A dificuldade que a equipe tem, eu absorvo. E você fica com a cabeça cheia. E a atividade física, não só na musculação, mas também em pilates, é para eu relaxar. Às vezes eu vou para academia e eu não converso com ninguém. Mas por quê? Porque eu preciso desse momento para eu não conversar, para eu ficar. E as meninas ficam conversando, e não sei, eu tô lá na minha. Às vezes eu penso, meu Deus, o pessoal deve pensar que hoje eu não tô bem, mas não é. É o meu momento comigo mesmo, né? De eu internalizar tudo aquilo que eu estou. Leilane é que nem eu, as meninas. Ai, como é que tu aguenta fazer cardio? Porque eu faço ao ar livre com a minha família. Eu acho prazeroso. Mas quando a minha família fura comigo, eu faço na esteira mesmo, né? Meu cardio. Mas eu não deixo de fazer. Como é que eu aguento? Vocês não têm noção o quanto de projeto que sai do meu cardio, gente. O meu cardio é algo benéfico pro meu corpo, pra minha mente e pros meus resultados. Meninas, agora a gente vai para um papo. Pergunta em conta. São perguntinhas simples, mas tem um negocinho, né? Narrando. A pressão estética sobre a mulher é muito forte ainda. Sim, principalmente por conta da comparação. É de querer se comparar. Posso trazer até um exemplo prático, né, de uma blogueira que acho que todo mundo conhece, que é a Virgínia, né, que todo mundo se compara e que vê. Eu até faço comparação, às vezes vejo o treino dela, não tenho propriedade para falar disso, mas a gente vê que é um treino leve. Não é um treino pesado para fazer ela ter aquela quantidade de músculo. Por que ela tem aquela quantidade de músculo? Procedimentos estéticos, por uso de testosterona e outras questões, né, que fazem ela ter aquele corpo, né, e que tudo hoje é marketing, né. Então, por exemplo, ela teve um período aí que ela comia ovo manhã, tarde e noite. Logo em seguida, foi lançado o Whey Protein.
Então foi uma coisa que ela levou para dizer: "Ah, preciso da proteína, é a proteína que me deixa assim". Logo em seguida ela veio com o produto. Então a comparação de querer ser igual fulano, igual ciclano, ainda tem essa pressão, né, de aumentar. E não só questão de blogueiras, acho que até no nosso dia a dia mesmo a gente se compara muito com o outro. Eu recebo muitas pacientes que falam: "Ah, eu vim por causa de fulano, fulano teve um resultado tão bom, eu vim atrás do resultado de fulano". Mas será que você vai fazer o que fulano fez? Você tem que fazer a sua parte. Não pode ficar nessa comparação. Se você não quer receber a pressão do outro, né, de ser igual, de se comparar, você precisa fazer a sua parte. É algo que não tem como terceirizar, né. Então eu acho que essa pressão ela ainda existe, a gente simplesmente pula disso. Sim, com certeza, não tem como. Tairine, a mulher cobra mais de si mesma? Com certeza, com certeza. Eu vou me usar como exemplo. Fechei o ano de 2025 batendo muito mais do que as metas que foram impostas para mim, tanto profissionalmente quanto as que eu mesma defini, mas ainda assim eu precisei começar 2026 dizendo: "Não, foi bom, mas eu tenho que fazer mais. Eu consigo fazer mais, eu posso fazer mais". Conseguir fazer isso, eu posso. Dobra a meta, igual aquela pessoa que, né, quando você tá o nome mais fala, quando você alcança a meta, dobra a meta. Mas assim, eu vi, chegou um momento que eu estava ainda no segundo mês do ano e eu já estava esgotada emocionalmente. Então eu disse: "Eu não estou indo pelo caminho certo. Eu não vou conseguir bater mais nenhuma meta a partir daqui", porque o meu cérebro, ele estava com tanto acesso de informação que ele, para me priorizar, porque como eu falei, o nosso corpo ele é inteligente. Ele tem ali as economias dele, as pausas dele para te manter viva. Então, para que eu continuasse tendo os meus comandos, ele parou. Ele não tinha mais pensamentos para eu desenvolver o que eu precisava desenvolver. Então, eu vi que não é saudável você se cobrar demais. Então, você coloque ali o que você gostaria de alcançar, mas que seja alcançável. E de pouco em pouco você vai chegando no objetivo que você quer. Porque quando você coloca um objetivo muito alto, você se frustra muito para alcançar, muitas vezes você não alcança e afeta todas as áreas da sua vida. Porque imagina, o meu sono atrapalhou porque eu fiquei com falta de sono, não estava conseguindo dormir porque eu ficava sempre naquela ansiedade, não estava me alimentando direito, consequentemente não treinava direito porque estava com um pico de estresse muito alto, meu corpo inflamando cada vez mais. Então eu estava abrindo brechas para vários probleminhas, até porque a gente sabe que quando o corpo está inflamado, é porta aberta para desenvolver outro tipo de doença. Então é muito importante cuidar da saúde mental, gente. E, como você falou, é um equilíbrio. Corpo, mente e espírito. Então eu precisei resetar e enquanto todo mundo começou o ano ali na virada do ano, eu precisei começar o ano de novo de fevereiro para março. Eu precisei fazer uma nova virada de ano, recalculando toda a minha rota para que eu realmente conseguisse me cobrar menos. Essa questão do cobrar, gente, pra mulher parece assim que o peso é diferente, né. Não que o homem não tenha as suas responsabilidades, não que o homem, não cuide, mas assim, eu percebo que nós mulheres, a gente vive uma pressão muito grande, uma pressão de ser, de estar, de provar. Essa questão de cuidar, eu no primeiro episódio eu falei muito sobre isso, de que a gente não pode achar que porque o outro consegue, a gente tem que fazer igual. A gente não pode achar: "Ah, fulano trabalha, é uma ótima dona de casa". Gente, eu sou uma péssima dona de casa e tá tudo bem, e eu sou boa em outras coisas. Então a gente tem que procurar o que que a gente é bom mesmo, e não ficar alimentando: "Ah, se ele faz, eu tenho que fazer. Se um corre 10 quilômetros, eu tenho que correr 10 quilômetros". Cada um, sei, é individual. E assim, Helene, como a gente frisou, né, que nós somos mulheres que precisamos no passado estar sempre provando para ter o nosso espaço, conseguir os nossos direitos, muitas vezes a gente se perde aí, em achar que a gente precisa continuar provando algo para a gente abrir portas e conquistar o nosso espaço, quando na realidade você tem que olhar pelo outro lado. Você tem que se conhecer, né, o autoconhecimento para saber meu limite é até aqui. Se ele não serve para você, isso é tudo que eu tenho, mas ele vai servir em outro lugar, em outro momento, com outras pessoas. Então, foi isso que eu trabalhei nesse momento. Eu disse: "Não, eu preciso me autoconhecer novamente para mudar toda a minha linha de raciocínio, os meus objetivos para os próximos passos". E é pré-requisito, né, se você não cuida de você, você não vai cuidar. Imagine, eu da área da saúde falando sobre o autocuidado o tempo inteiro e me sabotando. Então, eu precisei de fato recalcular toda a rota. Betinha,
essa já falando de comparação, mas nós vamos olhar pela perspectiva da Aurinete, Netinha. Existe excesso de comparação nas redes sociais? Nossa, e como existe. É o tempo todo existindo isso, né? As pessoas comparando, se comparando a outra e querendo ficar igual àquela pessoa, e como a Ana Hanna falou, e fazendo tudo o contrário, né? É só o que a gente vê muito. Eu acho interessante também é que as pessoas chegam na academia e eles. Eu sempre pergunto qual é o objetivo. A pessoa vai preencher aquela fichinha, eu pergunto qual é o objetivo. E a mulherada sempre diz que, eu quero aumentar a coxa, eu quero aumentar o bumbum, e vendo que tem um excesso de gordura no abdômen, né? E com isso eu já falo logo para a pessoa, você procura um nutricionista que é para poder lhe ajudar a ficar, mas eu faço, eu sei me alimentar. Não, você não sabe se alimentar. Isso Você pode até fazer um dia, 2 dias, porque você pega uma receitazinha da internet, se compara com a blogueira que diz, e você faz 1 ou 2 dias, mas depois você não faz mais. constância. E é interessante que quando você tem um acompanhamento nutricional, você segue. Embora você fuja um pouquinho, mas você segue. Tem a noção do que pode e o que não pode. E aí você termina adquirindo resultados. E é o que olha, eu sempre trabalho com a nutricionista. Eu sempre peço para a pessoa procurar nutricionista e não estar se comparando a uma pessoa que está bela sem saber, que é como ela fala, ali mais procedimentos estéticos ou então anabolizantes, essas coisas que deixam aqueles músculos divididos. Gente, para a mulher dividir o músculo é muito treino e uma alimentação altamente saudável. Não tem como. Sono e tudo. E falar aqui sobre. Ela estava falando aqui, eu pensando comigo mesmo, que é o que me falta. Eu me cobro demais e o que falta para mim é lazer. Porque eu tenho uma certa forma, adoro o meu trabalho, mas de certa forma é estressante. Porque eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir às 11. E isso não é trabalhando totalmente lá dentro, mas quando estou fora, trabalhando porque eu estou prescrevendo droga. E ainda cuidando de 2 idosos, né, que são meus pais. Até hoje eu nunca botei ninguém para cuidar deles, porque enquanto eu puder cuidar, enquanto eu tiver essa vitalidade para cuidar, eu vou cuidar. E o que me falta é lazer. E eu fico preocupada com isso, porque a gente sabe do que é prejudicial uma falta de lazer da pessoa, né? Às vezes eu não saio nem para uma festa, nem para. Já perdi até aquela vontade de sair, que isso não é bom. Não é bom para a mente, porque a gente sabe que o que pode. O lazer ele é essencial. Tem que ter um momento de se cuidar, tem um momento de O equilíbrio, né? tem um momento de você porque a vida não é só pai e não é só cuidar do outro, né? Quando você para ter esse momento, você tá cuidando de você também. Cuidado com a mente, é muito bom. No meu processo agora, Leilane, de autoconhecimento, eu elenquei, né, bens materiais que eu havia conquistado aí durante o meu período já de formada, trabalhando. E aí, quando eu elenquei, eu disse, meu Deus, eu não preciso de nada, eu não vou levar nada disso daqui. Cadê a parte do meu lazer? Cadê a parte que eu viajo, que eu saio com as minhas amigas, que eu vou para um salão, que eu vou fazer uma massagem? Qual é a parte que eu estou devolvendo para mim, em forma de gratidão para mim? Então, não estava tendo, eu não conseguia visualizar isso. E aí, é muito importante, né? E agora nós vamos começar as considerações finais. Mas antes, eu queria falar da nossa corrida, o Conecta Run. Vai acontecer dia 1º de maio e nós temos novidades. Essa corrida é para homem e para mulher. Nós teremos a modalidade 3 quilômetros e 5 quilômetros. E também temos uma modalidade nova, estamos inovando na cidade com a modalidade caminhar em 2,5 quilômetros. Então, você que não corre ainda, você que quer ir com seu filho, com sua filha, quer participar a família inteira, essa é a oportunidade. O Conecta Run, então, terá 3 modalidades: caminhada 2,5 quilômetros, a corrida 3 quilômetros e a corrida 5 quilômetros. A inscrição vai estar na legenda e vocês vão participar de um evento incrível, muito bem organizado e que foi pensado com muito carinho para você. Então, seguindo, narrando, gostaria que você fizesse as considerações finais, falasse, mandasse uma mensagem para essas mulheres para estudar a vida da alimentação. Primeiramente, obrigada novamente pelo convite. Foi um prazer estar com as meninas, com você, debatendo. Eu acho que foi muito proveitoso.
Eu espero que as mulheres que estejam assistindo levem para a vida tudo que a gente discutiu aqui. E o que eu posso deixar de mensagem é: se amem, se cuidem, se priorizem. A base da sua família, da sua casa é você, mas se você não estiver bem o suficiente para isso, você não vai conseguir cuidar do outro. E a base da sua saúde é a sua alimentação, são os seus hábitos. Então não é só o fato de se alimentar bem, é de ter uma boa noite de sono, é de praticar uma atividade física, é de ter um dia de lazer com suas amigas. Então, se cuide, e priorize todas as áreas da sua vida. Karen, agradecer novamente, né, dizer que foi um prazer participar, né, desse momento. Assistam o podcast, gente, porque ele tá muito rico de informações, vai agregar muito aí para vocês. Foi um prazer estar diante dessas mulheres maravilhosas. Na Hannah já tive a oportunidade de trabalhar com ela, uma profissional maravilhosa, tem muito a agregar. Netinha, nunca trabalhei com ela, mas 26 anos, meu amor, não é para qualquer um. A Leilane foi um presente na minha vida, conheci a Leilane porque eu sempre falo que você precisa estar no lugar certo, no ambiente certo, com as pessoas certas. Então, sempre que aparece uma oportunidade de eu me fazer presente, de eu crescer profissionalmente, eu acabo me inserindo naquele lugar. E ao participar de um evento, né, que ela nos presenteou, eu disse, eu preciso ter um contato direto com essa mulher. E fui em busca da Leilane. Hoje a gente trabalha em parceria, né? Ela é minha mentora. Então é um prazer, Leilane, você foi um presente para mim. E o que eu poderia deixar para vocês é dizer que não existe uma pele bonita, não existe um corpo bonito quando existe um organismo doente. Então, vamos praticar o autocuidado de dentro para fora. Se você ainda não realizou o seu check-up em 2026, procure uma ginecologista, realize exames de sangue, veja como é que está a questão da sua alimentação, vá em um nutricionista, pratique a atividade física e a consequência do seu autocuidado, você vai se encontrar a sua melhor versão, uma pele bonita, um corpo bonito, aquilo que você espera. E agora, Netinha? Pois é, também para mim foi um prazer, a Leilane me convidando aqui, eu estou estando com as meninas aqui, na Hannah já conhecia de nome, depois vim conhecer pessoalmente, Tairine também já conheço, você evita comentários, porque tá com a vida que eu lhe conheço, você é minha grande amiga, e já tinha me convidado para outras ocasiões, nunca tinha dado certo para mim estar, mas hoje eu estou aqui, né, e foi muito bom o assunto aqui, fluiu bastante. E minha mensagem é só para dizer para a mulherada: cuide com o corpo, enquanto seja uma opção, porque futuramente pode ser que a pessoa vá sem ser por opção, sendo por obrigação. E que a atividade física só melhora, porque libera hormônios e hormônio da alegria, hormônio para melhorar o sono. E o que eu tenho para dizer é para se cuidar, cuide do corpo. Pronto, meninas. Muito obrigada pela mensagem. E só para finalizar, nós vamos para o quadro final, que é essência. E eu vou dizer uma palavra e vocês vão responder com uma palavra. Não é uma frase, não é duas palavras, é o que vier na mente de vocês, tá? A gente vai seguir a mesma ordem, narrando, Tarinha e Netinha. Deus. Vida. Base, Amor. Fé. Força. Tudo. Tudo, também para mim é tudo, a fé é tudo. Família. Amor. um grande presente. É, amor, muito, muito amor mesmo para você ter uma família, uma base. Saúde. Tudo. Muito importante. Se cuidar. Equilíbrio. Sustentação. Do guarda-rana, eita, equilíbrio pegou. Mas eu acho que o equilíbrio, eu vou usar também a mesma palavra anterior. Ele é muito importante. Muito importante. Equilíbrio é tudo que você possa fazer na vida. Propósito. Deus. Conhecimento. Deus. Vida. Deus. Eu diria um grande presente que o Senhor nos entregou para a gente administrar aqui. Então, para mim, é um grande presente poder viver. Você deixar para mim por último, eu termino dizendo as minhas luvas, porque para mim é vida. Vida é vida, né? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. E foi, assim, um presente ter vocês. A Nahama tá acompanhando a parte da minha alimentação. A Tairine, a gente era vizinha, mas não tínhamos contato. E a vida nos trouxe de volta, né, esse convívio. E hoje eu posso estar
de alguma forma contribuindo para o crescimento dela, e não só dela, mas também da Lacre. Ver essa empresa desbravando, né? A Lacre hoje tem uma outra roupagem, tem uma forma de abordar o cliente totalmente diferente, é hoje referência. Com certeza, eu sou muito feliz de vê-la crescendo e feliz e emocionada. Trazer essa mulher aqui, gente, vocês não têm noção do que foi trazer essa mulher, porque assim, eu e a Netinha, num dos momentos mais difíceis da minha vida, a Netinha esteve do meu lado. Nossa, e assim, ela me fez muita companhia, eu não queria sair, então ela me chamava para sair. A atividade física mudou muito a minha vida nesse período, foi a atividade física que me trouxe a vontade de viver. Então, assim, estou muito feliz de tê-la aqui, de ter vocês aqui com a gente. Estamos encerrando o terceiro episódio. Próxima semana, dia 1º de abril, teremos um episódio com duas mulheres também muito especiais e que eu admiro bastante. São as duas psicólogas, Ramile e Lara, e elas vão estar falando sobre a saúde mental da mulher. Meninas, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Obrigado você pela sua atenção e até o próximo episódio.